Era um clima bem gostoso lá, sabe, gente? Nossa, eu peguei tanto gosto que quando eu terminei o baito, eu vim pra Kobe, eu senti tanta falta que eu até sonhava que eu tava fazendo hambúrguer. Vocês acreditam? E no começo eu não gostava muito, ponto negativo eu não gostava, ainda não gosto, é por causa do cheiro, gente. Nossa, porque eu voltava pro meu apartamento lá em Osaka e era pequenininho, né, no dormitório, e ficava com cheiro muito, muito forte de hambúrguer. Então, é uma das coisas que me incomodava, sabe? Que eu falei, eu gosto desse tipo de baita, mas eu não sei se eu quero continuar trabalhando com comida. Teve um episódio, gente, eu ria tanto naquela cozinha, mas eu ficava mal, porque assim, as pessoas não riem comigo, sabe? Os japoneses são muito sérios, ainda mais em ambiente de trabalho, assim. Teve um dia que eu tava fazendo hambúrguer. Quando tem muito pedido, a gente que tá fazendo hambúrguer, a gente só vai fazendo hambúrguer e dando pra pessoa que vai colocando dentro da sacola, né, as coisas. Aí a pessoa embala certinho, fecha ele, né, quando é pra viagem. E aí eu só ia fazendo e dando pro menino. Ai, gente, esse menino que tinha me ensinado as coisas, né. Teve um dia que eu fui dar um hambúrguer pra ele e eu achei que ele tinha pego, mas ele não pegou e ele não sabia que eu ia soltar. Gente, eu soltei, e tinha tanta coisa dentro daquele hambúrguer. Aí ele bateu assim, porque eu soltei um hambúrguer, né, ele bateu. Gente, mas voou hambúrguer, mas voou ingrediente pra todos os cantos naquela cozinha e foi tudo em cima dele, assim, gente. E eu vi aquele negócio em câmera lenta, sabe? E ele é meio sério, assim, sabe? Então, ele deu uma risadinha, assim, mas eu percebi, sabe, que ele ficou meio assim, meio sem jeito, meio atrapalhado, assim. Ai, gente, mas eu ri tanto que eu não consegui mais fazer hambúrguer aquele dia. Eu tinha que ir lá pro fundo pra rir, tomar uma água, porque, sabe quando dá aquele ataque de riso besta? E eu fiquei sem graça, porque era só eu, sabe, que tava rindo dentro da cozinha. E eu não queria rir, porque eu não queria que ele pensasse que eu tava rindo dele. Eu tava rindo da situação, né? Tinha uma menina lá também que eu não gostava. Eu achava que era xenofobismo antes, né? Eu percebi que não, que ela é estranha mesmo com todo mundo. Mas no começo eu senti que eu tentava puxar assunto com ela, né? Ia conversar e tal, ia me apresentar. Ela não falava comigo, ela era super grossa. Tipo, você não faz isso, você não pode fazer aquilo, sabe? Tá bom, né? Teve uns dias, assim, que ela chegou a ser bem grossa e bem, tipo assim, de jogar as coisas contra mim, sabe? De jogar plaquinha, aquelas plaquinhas que a gente dá pros clientes com o número, né? Jogou pra cima de mim. Teve, tipo assim, ela não conversa, sabe? Tem coisa que eu levava errado, aí ela ia correndo levar o negócio certo na minha frente, e eu lá, super preparando, né? E ela não falava, tipo assim, eu já levei, né? Não, ela deixava eu ir lá pro cliente, chegar, tipo assim, desculpa, né, por ter errado, tá aqui. Aí quando chegava lá, o cara... Você tá louca? Tipo, já trouxeram pra mim. O que você tá falando, filha? E aí eu fui ficando com raiva dela. Mas depois eu percebi, tipo... Falei assim, não adianta, né? Não adianta. Já até pedi pro Tenchou não me colocar no mesmo horário que ela, porque eu não me sentia bem. Mas depois eu aprendi só a ignorar, sabe? E aí eu ficava lá na cozinha. Aí depois que eu entrei na cozinha foi melhor, porque ela sempre ficava no caixa, né? Ou ela ficava no caixa quando eu tava na cozinha, ou quando eu tava nas bebidas ela ficava no hambúrguer. Então a gente não ficava muito perto. Uma coisa que eu não comentei, gente, nos outros vídeos, a gente só pode trabalhar 28 horas, tá? Por mais que eu colocasse todos os dias, a gente sempre ficava de olho. O Tenchou sempre ficava de olho comigo e tal. Eu falei pra ele, Tenchou, você tá me colocando muito essa semana, né? Às vezes eu pedia, falava assim, não tem como eu sair esse dia e tal. Ele, não tem, porque faltava muita gente lá, gente. Tinha dia que a gente ficava, sei lá, em 3 só na cozinha. Uma pessoa no caixa, uma no hambúrguer e outra nas frituras, sabe? Então era bem pesado, né? O pessoal do caixa tinha que ficar entregando comida e fazendo as bebidas ao mesmo tempo, né? E aí eu percebi, sabe, que eles precisavam mesmo de mim, então eu deixava, né? Mas a gente sempre ficava esperto, né? Pra não passar das 28 horas por semana. Eu trabalhei tanto, que o mês que eu mais juntei, eu recebi 90 mil ienes. Quase uma bolsa. Foi mais que 90, foi 92 mil ienes. Pois é. Nossa bolsa é de 120 mil, né? Pra vocês terem noção. Em um mês que eu trabalhei, eu recebi isso. É que tinha meses também que tinha muito feriado, né? Então, eu sempre colocava no feriado, não tinha aula mesmo, então eu colocava o dia inteiro, sabe? Pra conseguir pegar mais horas, né? Trabalhar, já mata 10 coelhos numa caixa dada só, né? Trabalha um dia, né? Tipo, nos outros dias eu podia descansar e ganhava mais ao mesmo tempo, né? O começo era 3 vezes por semana. Depois que eu fui pegando confiança e tal, né, fui gostando, né, pegando gosto pelo trabalho, aí eu fui colocando 5 vezes por semana, né, por aí, 5 ou 6 vezes por semana. Tinha semana que eu não descansava, porque eu trabalhei o dia inteiro. O dia inteiro, todos os dias, né. Aí eu trabalhava 4 horas, 3 horas, mas a maioria das vezes era 5 horas que eu trabalhava. Então, gente, se vocês quiserem, vocês que estão indo agora pra Osaka, vão estudar aqui na Jasso de Osaka,
Fica ali no Erromate, chama Moss Burger. Se vocês quiserem procurar o Tencho, né? Pode procurar e se falar de mim, né, que me conhece e tal, com certeza. Eles vão, tipo, já... que nem eu, vai dar o papel assim, só coloca aqui seu nome, que não sei o que, né? Coloca os dias que você pode, né? E já tá contratado, que é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu super recomendo. Nossa, meu japonês evoluiu muito. Eu evolui muito o jeito de falar com o cliente, sabe? Lá, observando, né, as pessoas. Questão de postura no trabalho, né? Porque nem assim, no Brasil... eu percebo que é muito informal, né? A pessoa tá lá dentro da loja, ela tá sentada, né? A pessoa que vai, o atendente, né? Tá sentada, tá no telefone, tá conversando, não sei o quê. Aqui eles são muito rígidos quanto a isso, sabe? A gente não podia beber água, beber qualquer coisa assim perto do cliente, tinha que ir lá pro fundo, né? Não podia encostar nas máquinas, encostar na mesa, assim, não podia, né? Eles brigavam com a gente. Eu tenho muita mania de fazer assim, né? De colocar a mão na cintura quando eu tô esperando, né? Tipo assim, às vezes não tinha nada pra fazer, eu ficava assim lá dentro da cozinha. E aí já brigaram comigo várias vezes. Tipo, por que você tá fazendo isso, né? Eu ficava, não pode fazer isso. Aí falaram, não, é que é falta de respeito, né? E eles sempre me explicavam, né? E aí era gostoso, porque aí eu já vinha debater, né? Tipo, mas por quê? Né? Por que vocês pensam assim, né? Aí eles falaram, não, é porque no Japão, né, quando você tem uma postura assim, mais acima do cliente, né, é meio que falta de respeito com o cliente. Tipo assim, você se mostra superior, tendo certas posturas corporais, sabe? E aí é falta de respeito com o cliente. E isso dentro da cozinha, gente. Tipo, não tinha ninguém me vendo, nem tinha como as pessoas me verem. Mesmo assim, tinha que sempre estar bonitinho assim, sabe? Então, pra questão de postura, assim, no futuro, quando eu for arrumar um trabalho, foi super bom pra mim, sabe? Aprendi várias coisas de regras, de maneiras, né? A gente tem que falar, né? Irashai mase, quando o cliente entra, né? Quando ele sai também, arigatou gozaimashita, né? E, gente, teve um menino lá, um novato. Esse novato que eu briguei com ele. Gente, ele era muito alto. Pensa num cara alto. Agora multiplica por 10. É esse cara. Gente, ele entrou lá e ele tinha 17 anos. Ele entrou, todo mundo ficou... Gente, eu nunca vi um japonês tão alto na vida, juro. Ele ficava batendo a cabeça lá nas divisórias, assim, do teto. E nas fritadeiras, no exaustor da fritadeira. E aí, quando ele entrou, o Tencho colocou ele pra ficar no caixa, né? Porque todos os japoneses, eles já vão direto pro caixa. Porque como eu não gostava, e a Kezaya também... Tipo, a gente queria ficar na cozinha, então meio que os japoneses iam ficando lá com caixa, né? Sendo que eles também queriam ficar na cozinha, né? Mas eu ficava assim, gente, desculpa, que eu já estou aqui, né? Mas é que realmente, né, gente, qualquer pepino que tiver é muito mais fácil pra eles resolver do que eu, sabe? Eu posso ser grossa com o cliente sem saber que eu estou sendo grossa, porque o meu Nihongo ainda não tem esse level, né? Eu não sei, não tenho segurança com isso. E o menino tava lá no caixa bonitinho, né? E aí, o Tencho do nada, teve um dia que eu cheguei e o menino tava na fritadeira. Só que, gente, o menino é tão grande, ele é tão grande. Olha, parte da minha irritação com esse menino tava, acho que no fato dele ser grande. Não é nem pelo fato dele ser meio lerdo, sabe? Dele ficar boiando. Era mais pelo fato... Porque muita gente fazia isso lá. Mas era mais pelo fato dele ser grande e ele ficava na fritadeira, tipo assim, batia aqui a cabeça dele no exaustor. Então a fritadeira tava aqui embaixo. Ele, pra ver o que tava acontecendo, ele tinha que ficar fazendo assim. E aí ele ficava com a bunda lá pra fora. E não tinha espaço pra passar, entendeu? Às vezes eu tava fazendo hambúrguer, aí ele ficava com a bunda na minha bunda, assim, sabe? Aquele negócio, assim, se batendo. E às vezes alguém queria passar no meio ainda da gente. Não dava certo. Eu fiquei tão estressada, porque eu já tava tentando concentrar pra não fazer os hambúrguer errado, né? Quando saía muito pedido. E aí ficava, sabe, aquela coisa de não conseguir passar também. Ai, gente, me dava estresse. E aí eu percebi que ele era muito melhor no caixa, né? Porque ele era só perguntar, conversar com o cliente, dar o troco, não sei o que, acabou, né? E lá dentro da cozinha não tava funcionando, gente, não tava. Aí teve um dia que o menino não foi. Aí eu fui falar com o Tencho, né? Falei, Tencho, por que o fulano saiu do caixa, né? Por que você colocou ele na cozinha mesmo, né? Aí ele falou assim, ai, Bianca, é que ele é muito alto. Aí eu falei, exatamente, ele é muito alto, né? Tipo, na cozinha é muito shindoi pra ele, é muito tsurai, é muito, como é que fala, gente, em português? É muito difícil pra ele, né, também, né? Dentro da cozinha. E falando de mim, né? E pra mim também é muito difícil ter esse cara dentro da cozinha. E aí ele falou assim, não, mas sabe o que é, Bianca? Ele falou assim, é que ele é muito alto. E se ele ficar no caixa, ele espanta os clientes. Gente, eu fiquei assim. Fiquei de cara quando ele me falou isso. Eu pensei, nossa, então essa é a cultura japonesa. Tipo, eles colocam umas meninas mirradinhas pra ficar no caixa. E realmente, os caras altos, tudo dentro da cozinha. Aí que eu fui ver assim, falei, gente, olha a lógica desse povo, que louco. Porque ele falou que se chega um cliente, sabe? Porque a maioria dos japoneses são baixinhos. E eles, tipo assim, tem que fazer assim pra olhar pro atendente. Eles olham, tipo assim,
Tipo, é meio como se o atendente fosse superior só por ele ser maior de altura, entendeu? Do que a pessoa. E ele falou que isso não era legal pra imagem da loja. Então ele se preocupa com umas coisas assim que eu nunca ia pensar na minha vida, sabe? E aí eu fiquei, nossa, aprendi uma coisa, né? Tipo, como o negócio de aparência também é superficial aqui no Japão, né? Como eles dão muita importância pra umas coisas assim que, tipo, uma coisa que eu não acho legal, né? Que eu não concordo muito. Devia colocar a pessoa de acordo com a habilidade dela, não é mesmo? No trabalho, não de acordo com o físico dela, né? Mas isso eu sinto muito aqui no Japão, infelizmente. Gente, outro dia, eu tava lá, né? A Isadora foi antes de mim pro Baito e eu fui depois. Ela foi às 5 eu fui às 6, alguma coisa assim. Aí eu cheguei lá, ela falou assim, menina, quando eu cheguei tinha um cara caído aqui na porta com um monte de hambúrguer em cima dele, assim, né? Eu falei, gente, o que aconteceu? O cara desmaiou? Ela falou, não, tava bêbado, né? Dormiu. E aí chamaram a polícia, né? O pessoal do Mossburger chamou a polícia, vieram acordar o cara e levaram ele embora. Gente, deu 2 horas, sei lá, que a gente... Não, deu 1 hora que a gente tava lá. O cara não voltou? O cara tava lá no caixa, a Isadora, Bianca, ele que tava caído. Aí ele voltou com uma mulher, né? E os dois lá, tipo, mó discutindo a relação, que não sei o quê. E a mulher com uma cara de bunda, porque provavelmente ela deve ter ido buscar ele na delegacia. Eu só não entendi por que eles voltaram pro Mossburger. Sendo que lá que aconteceu, né, o negócio. E eles pediram tudo do cardápio, gente. Eles estavam 2 pessoas, eles pediram tudo. Um de cada, assim, gente. Eu falei, gente, o cara já veio, já desmaiou aqui com os hambúrguer. Vai comer o quê agora? E eu levei pra eles... Eu levei, né, aí depois... E eu percebi que ele tava com uma cara estranha, sabe? E todo mundo já tava meio atento da cozinha, que o povo já sabia que era ele, né? Então o povo ficava toda hora assim, olhando, né, tal. Aí a gente ficou só olhando, esperando, né? Daqui a pouco volta ele, gente, no caixa. Pra pedir mais comida. Aí ele pediu um monte de coisa, já fui enfiando, né? Porque enquanto eles estão pedindo, a gente já tá enfiando pra ir rápido, né? Aí enfiando, digo assim, colocando as coisas pra fritar, a salsicha pra esquentar, que não sei o quê. Aí ele ia lá, né? Pedindo as coisas, eu só olhando assim. Falei, meu Deus... Vai comer mais. Gente, o cartão dele, ele passou, não tava sem dinheiro no cartão. Já tava tudo enfiado as coisas lá dentro pra cozinhar, cozinhando. E o cartão dele não tava sem fundo. Eu falei assim, gente... Cada coisa que a gente vê trabalhando... Cada dia tinha uma história pra contar, gente. Tinha gente que ia lá todos os dias. E eu ficava com muita dó, sabe? Porque dava pra ver que os caras eram homens, né, com terno, né? E eles sempre estavam sozinhos, tablet ou notebook, e ficavam lá trabalhando horas com planilha e escrevendo no papel. Acho que eles usavam lá pra trabalhar, sabe? E eu achava tão triste, gente, porque eu olhava no olhar... Sabe quando você olha no olho da pessoa e você vê que a pessoa não é feliz? Não sei se vocês são assim, mas eu sinto muito aqui no Japão. Porque no Brasil é meio difícil, né, saber? Você olha e você sabe que a pessoa tá cansada. Mas aqui eu olho e eu sinto que a pessoa não é feliz, sabe? Tipo, um olhar perdido. A pessoa ia todo dia, gente, no Mossburger. Todo dia ela ficava... Esse cara... Tinha um cara em específico que ficava 5 horas, 5, 6 horas. Ele ia, almoçava e jantava lá, sabe? E eu fiquei pensando, gente, será que ele não tem, tipo, uma casa, um lugar pra voltar, sabe? Um conforto, uma família, uma pessoa que tá esperando, uma esposa que tá esperando ele em casa, né? Eu fiquei muito, muito assim, sabe? De ver essas coisas. Tanto é que me deu várias ideias pra fazer animação, né? Então, eu penso que o Baito é uma fonte de inspiração muito grande pra gente, sabe? Sendo boa ou ruim a experiência. Porque a gente aprende muita coisa da sociedade japonesa dentro do Baito. Eu pegava com o meu Tenchou, às vezes no meu horário de descanso, eu queria descansar, né? Logicamente. Tenchou vinha, né? Aí sentava do meu lado, gente. E era aquelas conversas profundas. E ele fala um Osaka Ben ferrado. Osaka Ben é o dialeto de Osaka, né? Que é bem diferente do japonês. E às vezes eu não entendia nada que tava falando. Tava só querendo dar uma cochiladinha ali, sabe? No intervalo. E aí ele ficava lá falando do Brasil, do Japão, da violência, dos jovens, do não sei o quê. Desse jeito japonês de trabalho, né? Que não sei o quê. E a gente trocando muita ideia, assim, sabe? Então eu aprendi muito, muito com ele. E ele era muito... Eu sentia, assim, uma parceria, sabe? Tanto é que eu acho que o povo até assustava, porque eu conversava muito de igual pra igual com ele, né? E as pessoas lá super assim, né? Tipo, baixava a cabeça pra ele e tal. Mas acho que não sei, acho que deve ser meu jeito, assim, mais cara de pau de falar as coisas que eu penso, né? Então acho que ele também se sentiu à vontade de falar comigo. E eu não sentia essa intimidação por ele, sabe? O que tava errado, quando eu não precisava ir, ou queria reclamar de alguém, eu ia e falava de boa pra ele, sabe? Não tinha esse negócio de, ai, tô com medo deles, não tinha medo nenhum. O que é ótimo ter isso no trabalho, sabe? Você ser respeitado e conseguir respeitar seu chefe, mas não ter medo dele, né? Porque ter medo é muito ruim, gente, você trabalhar tendo medo, sabe? E é o que eu sentia no Hard Rock, eu ia com o meu na mão. Não, eu vou contar um episódio pra vocês, gente, que eu fiquei de cara.
teve uma mulher, voltou, ela pediu por telefone, né, um hambúrguer lá, e eu não tava ainda fazendo hambúrguer nessa época, eu tava só na fritadeira. E aí, a menina tava no caixa, ela tinha feito os hambúrgueres, né, ela tinha trocado naquela hora, ela foi pro caixa e tal, e a mulher veio reclamar com ela. Ela falou assim, gente, mas a mulher tava de um jeito que eu achei que alguém tinha morrido. Eu achei que, sei lá, devia ter alguma coisa dentro do hambúrguer que matou alguém. Porque ela chegou assim, tremendo, com papel na mão, assim, tudo, né, do recibo. Ai, quem que fez esse hambúrguer? Quero saber quem que fez. Não sei o que. Aí a menina do caixa, ela, fui eu, né. Super calma. Nossa, eu admiro a calma daquela menina. E aí ela, nossa, mas tava muito frio. Nossa, que hambúrguer frio. Como você tem coragem de servir isso? Como você tem coragem de fazer uma comida ruim dessa? Gelado. Eu fui comer. Gente, a mulher começou a chorar. Eu não tô brincando. Juntou todo mundo da cozinha lá no caixa pra ver o que tava acontecendo. Ficou todo mundo assim, se olhando assim, tipo, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Aí veio a filha da mulher. E a mulher já era uma senhora, assim, né? E a menina não falava nada, né? A filha da mulher. Ela não falava nada, ela ficou lá só olhando, sabe? E ela, não é, filha, não é? Conta pra eles. Nossa, que negócio ruim. Você quer me matar? Que não sei o que esse hambúrguer ruim, gelado. E ela chorando assim, o que eu faço com você? Ela, eu vou te denunciar. Cadê o seu chefe? Né? Aí ela olhou assim, ele não tá agora. Super tranquila, sabe, gente? Nossa, se fosse eu tava chorando também. Então qual que é o seu nome? Foi, pegou a caneta, pegou um papel, escreveu o nome da menina, vocês acreditam? Gente, a sorte é que essa menina ia terminar aquele dia o baito. Era o último dia de baito dela. Então eu falei, gente, que menina sortuda. Porque mesmo que a mulher falasse, eu não ia fazer nada. Como esse negócio do serviço aqui no Japão ser muito, né, tem que ser muito polido com o cliente, ela não podia retrucar a mulher, né? Eu pensei, nossa, se fosse no Brasil ia dar um barraco isso aqui. Assim, problema sempre vai ter em qualquer baito, não tem jeito, né? O que a gente pode fazer é se concentrar ao máximo pra não errar, né? E não deixar se influenciar por essas pessoas que fazem mal pra gente. Eu tive que vir pra Kobe e daí eu pedi minhas contas, né? Foi assim que eu terminei lá o trabalho. Mas foi uma experiência muito, muito boa. Eu recomendo pra vocês, façam baito. Tanto é que esse ano aqui na entrevista da escola me perguntaram, né, se eu ia querer fazer baito. E eu falei que sim. E eles falaram que, nossa, ficaram de cara assim, tipo, mas você vai estar muito ocupada, né, no curso de animação. Como é que você vai fazer pra estudar? Eu falei assim, não, eu consigo levar os dois, né. Eu falei assim, e outra, né, eu acho que é um bônus muito grande pra fazer baito no Japão. Cansa. Né, fica esgotado, né, às vezes a gente deixa de fazer uma coisa da escola, deixa. O retorno que eu tive de experiência e de aprender como que é o olhar deles pra sociedade, sabe, nada disso paga, sabe, nenhum dinheiro que eu recebi vai pagar isso, sabe, então façam em lugares japoneses, em lojinhas pequenas, né, de comida japonesa, que daí vocês conseguem, né, conversar mais assim, mais com calma, né, com o chefe de vocês, com os funcionários, né, consegue fazer uma amizade mais profunda, acredito eu, né, do que numa rede grande, assim, que fica muito corrido, né, você não tem contato com as pessoas. Então, recomendo sim, tá, gente? Quem quiser vir fazer baito, faça baito. E é bom pra segurança financeira também, porque quando a gente quer, hoje eu quero gastar ali 5.000 ienes no rodízio brasileiro. Aí você vai e gasta sem peso na consciência, sabe? Às vezes eu ficava pensando assim, essa semana eu trabalhei tantas horas, então daria pra comer tantas vezes fora, sabe? Eu ficava fazendo essas contas, sabe? Daria pra comprar isso, daria pra comprar aquilo. Vem aquele retorno, sabe? Você termina o trabalho e você fala, ufa, agora tem aquela segurança pra fazer uma viagem, fazer um negócio assim. Porque a bolsa é boa, gente, mas não é boa pra você fazer tudo o que você quer aqui, entendeu? Tendo bairro, você consegue fazer qualquer coisa, entendeu? Vai juntando uns pouquinhos, né? E vai ampliando sua rede também de amigos, né? Porque ficar só dentro do dormitório, você só fica com os estrangeiros ali, só falando inglês. Você não aprende a falar, né? Você não aprende a receber um cliente, né? Você não vê o outro lado da moeda, porque a gente sempre é o cliente, né? Mas você não sabe como receber a pessoa, né? Então, foi muito, muito enriquecedora, né? A minha experiência lá no Mosburger. E tanto é que eu já procurei aqui, né? Em Sanomiya, em Kobe, tem um Mosburger, mas por causa do corona eles não estão contratando. Eu pensei, em último caso, se eu não achar nada, eu vou tentar continuando lá até eles aceitarem alguém pra fazer baito, sabe? Porque eu já tenho experiência. Eu não gostaria por causa do cheiro, né? Porque quando eu volto fica aquele cheiro de hambúrguer. Mas eu penso, em último caso, né? Se eu não conseguir nada e lá tiver alguma chance, eu vou tentar de boa, né? Porque foi um trabalho que eu gostei bastante. E é isso aí, gente. Não sei se vocês já vieram pro Japão, já fizeram baito, ou no Brasil, né? Se vocês já fizeram baito. Comentem aqui, fala como é que foi a experiência de vocês, se vocês gostavam ou não gostavam. Se tiver alguma dúvida sobre esse baito também, eu falei, gente, falei bastante coisa, mas eu não consegui falar tudo, porque foi muito tempo, foram 6 meses, meio ano de trabalho lá.
Ai, às vezes tinha dia que... Ai, eu fiquei com tanta dó do meu Tencho, lembrei agora. Que tava eu, a Isadora e a Kezaya. Só. Eu pensei assim, gente, se não fosse nós três, quem que ia estar trabalhando aqui? Porque era um dia que nenhum japonês podia ir. E era uma noite que tava só nós três, as três estrangeiras. A Isadora no caixa, eu na cozinha e a Kezaya nas bebidas, frituras, né? Me ajudando nas frituras já e no atendimento aos clientes, né? E aí o Tencho, eu olhei assim pra ele tava lá, tipo assim, super caído assim na mesa lá no fundo. Aí o Tencho, eu falei, pode ir embora, né? Né? Porque às vezes ele ia embora mais cedo, né? Porque ele acordava mó cedo, né? Ele tem 2 lojas, não era só aquela. Então, às vezes ele ficava saindo de uma loja pra outra. Ai, preciso ir lá resolver um problema. Aí ele voltava pra nós pra ajudar quando tinha pouca gente, né? Então, era muito pesado pra ele. Aí eu falava assim, chegava umas 7 horas da noite, 8 horas, quando parava o movimento, né? Eu falei pra ele, falei assim, Tencho, pode ir embora. Aí ele falou assim, não posso ir embora, Bianca. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, quem que vai atender o telefone? Aí eu falei assim, realmente, porque a gente não atendia o telefone, gente. É um medo que eu tinha de atender o telefone. Porque tem você tem que falar certinho, né? E aí a pessoa vai fazer o pedido ou ela vai fazer uma reclamação. O meu medo era de pegar a reclamação, entendeu? Então eu ficava longe do telefone. A Isadora também não ficava, porque a Zaya, pior ainda, que tinha acabado de entrar, né? E ele não deixava, na verdade, a gente pegar o telefone. Às vezes eu falava, né, tipo, deixa que eu atendo. Ele falou assim, não. Chama algum japonês pra atender o telefone. Acho que ele tinha medo da gente falar alguma besteira, né, não sei. Enfim, e aí eu fiquei com dó dele, porque ele ficou até as 10 da noite, tipo, foi uma pessoa aquele dia, não teve nada, assim, de trabalho. Não teve uma ligação. Quando ele não tá lá, é uma ligação atrás da outra. E ele só ficou lá pra esperar as ligações. Aí eu achei fofinho. Aí eu fiquei com dó, na verdade. Falei assim, se eu tivesse, né, mais capacidade no meu japonês, talvez, né. Mas não queria essa bucha pra mim, não. Falei que é bom, né, porque vai que dá qualquer merda, né, gente. Pra gente que é estrangeiro resolver, assim, é meio difícil, né. Às vezes tinha que ligar porque quebrava a máquina do não sei o que, tinha que ligar pra fulano, pro ciclano, pro mecânico. Eu falava, não, tô fora dessa. E é isso aí, vamos ficando por aqui. E boa sorte nos estudos aí no Brasil. E bom baito pra quem for fazer baito aqui no Japão. Espero que vocês consigam um baito bem legal, assim como eu consegui o meu, tá bom? E pra quem vir pra Osaka, procura lá o Tencho da loja de Uehonmachi, do Mossburg, tá bom? Beijinhos, tchané!